Quando a gente fala de missões, nós falamos sim de todos esses projetos que o pastor aqui colocou para a gente. São crianças resgatadas, alimentadas, curadas de todos os seus traumas, de todas as suas emoções. Nós estamos falando de idosos que são resgatados do seu desânimo, da perda da sua alma, né, da sua coragem. Nós estamos falando de homens e mulheres que são resgatados das suas piores mazelas. Quando nós falamos de missões, nós estamos falando de pessoas que são resgatadas no mundo espiritual de uma condição deplorável, que são transportadas deste lugar de trevas para o reino da sua poderosa luz, do nosso Deus. Então, quando nós investimos em missões, nós acreditamos que aquilo que outrora aconteceu conosco, pode também acontecer na vida de milhares de pessoas. E é por isso que nesse exato momento, temos mais de 6.000 igrejas no nosso Brasil, e suas congregações reunidas, dando abertura em campanha de missões, orando pelos missionários, ofertando, são milhares de brasileiros, ofertando em prol dessa obra que nós acreditamos ser imprescindível para o resgate total do ser humano, como pessoa, como ser, como indivíduo. E louvamos a Deus por isso. Agradeço demais a esta igreja, porque quando chamado, eu contei aqui pela manhã, nós não tínhamos condições de aceitar o convite para ir para Ilicínia. Ilicínia era uma congregação com 7 pessoas. E eu me lembro que eu e a Silvia estávamos em fim de seminário e com projetos distintos. Ela com a possibilidade de fazer estágio no Paraná e eu com possibilidade de fazer estágio em Portugal. E aí nós chegamos naquele momento decisivo do nosso namoro. E aí, já é chegado o mês de dezembro, a gente diz, olha, ou a gente casa, ou a gente não se vê nunca mais. E aí ela foi esperta, né? Ela disse, eu vou casar com esse rapaz. Hoje um irmão veio, o irmão Joaquim, veio me abraçar hoje pela manhã. Ele falou assim, rapaz, eu quase não estava te reconhecendo, você era magrinho, né? e foi uma bênção, né? Esse tempo ali de sustento desta igreja, nos casamos, fomos para Ilicínia, e confesso aos irmãos que os nossos primeiros dias como missionário foram muito difíceis, muito. O nosso sustento era muito limitado. E a gente era sustentado por... Nosso sustento vinha de 4 fontes distintas. Que era a igreja central, era a igreja Itatiaia em Belo Horizonte, era a Junta de Missões Nacionais e a igreja central em Ricardo de Albuquerque, no Rio de Janeiro. Juntando tudo, dava uma grana boa, um salário mínimo. Mas ele chegava para a gente assim, parcelado. A igreja central depositava numa data, a outra em outra data. Então, a gente assim quase que teve que fazer um curso de administração para conseguir lidar com todas as dificuldades. Mas, meus irmãos, a oferta que os irmãos entregaram, eu posso dizer que ela multiplicou no campo missionário. Foram 3 igrejas organizadas, Ilicínia, Guapé e Cristais. Hoje estão lá, vidas sendo resgatadas, pessoas
que até hoje nos mandam mensagem, depois de 20 anos, agradecendo a Deus, porque gerações futuras vieram a conhecer o Senhor Jesus Cristo, através daquela oferta, que lá atrás contribuiu com a ida de um missionário para aquele campo, onde na ocasião era o maior vazio batista do Brasil, de igrejas batistas do Brasil, o sul do nosso estado. Hoje eu já não sei dizer, né, como encontra-se essas estatísticas, mas a nossa gratidão à Igreja Central. E é bom você ouvir isso, você que, e eu acredito que 99% dessas pessoas não estavam aqui naquela ocasião, para que você conheça a história dessa igreja, que é uma igreja que ama, é uma igreja que está em busca do perdido, não só do outro lado da rua, mas do outro lado do mundo. Nós estamos juntos, resgatando vidas no reino de Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Pastor Rezende, imagino que deva ter uns 30 e poucos anos à frente dessa igreja, né? 32 anos, e implantando essa visão de reino maravilhosa aqui entre os irmãos. Deus abençoe sua visão, aos pastores da igreja também. Irmãos, é impossível falarmos de missões sem falarmos de visão. E eu selecionei um texto hoje para compartilhar com os irmãos, do profeta Isaías, o capítulo 6, Isaías capítulo 6. A partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Se alguém perto de você está sem a Bíblia, que é difícil hoje, né, celular, todos hoje têm Bíblia também, mas se você está, permaneça com ela aberta, não feche a Bíblia depois não, e o celular permaneça com ele ligado aí, na Bíblia, para meditarmos na palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Como disse, tratar do assunto missões, é necessário que a gente entenda pelo menos 2 terminologias, há pelo menos 2 palavras que precisam ser pensadas. Alguém, de maneira mais específica, George Dickens, ele disse certa vez o seguinte: ter visão sem missão torna-nos visionários. Ter missão sem visão leva-nos a trabalhar demais. Ter visão e missão
faz de nós missionários. Então é necessário entendermos o que é visão e o que é missão, para entendermos o imperativo de fazer missões. Por exemplo, o que é o senso de missão? O senso de missão é aquilo que nos leva a falar a todo tempo. A nossa missão é pregar o Evangelho. Nossa missão como igreja, a missão dada à igreja, é a missão da pregação do Evangelho. E essa pregação, ela precisa acontecer a todo tempo, em todo lugar. Eu preciso abrir a minha boca, eu preciso ser um atalaia, eu preciso ser um proclamador do Evangelho, e quando assim o faço, eu estou cumprindo a missão. Mas também nós precisamos falar de visão. E quando nós pensamos em visão, nós precisamos entender que existe uma diferença entre visão e vista. Vista é um substantivo feminino que significa capacidade de perceber o mundo exterior com os olhos. Isso é vista. Mas a visão é algo que vai além. A visão é aquilo que a visão é o processo pelo qual me faz acreditar em ideais. Visão tem a ver com ideais, crenças e ideais. Então, quando eu falo de missão e falo de visão, eu estou falando que eu preciso pregar a todo tempo, eu preciso proclamar a todo tempo os ideais e as crenças do reino de Deus. E isso não é tarefa dada a evangelista, a pastores e mestres. Isso é tarefa concedida a todo crente. Mas nós fazemos ou cumprimos a missão de pregar a todo tempo quando os nossos ideais estão bem definidos, quando os valores em nós estão bem impregnados. E para ilustrar, eu conto a história de Fanny Crosby. Uma criança de 6 meses nascida, teve uma conjuntivite, alguma coisa nos olhos, e alguém com as soluções caseiras disse à mãe: olha, faça uma compressa de mostarda e coloque sobre os olhos da criança e isso vai curá-la. E a mãe de Fanny fez isso, colocou aquela compressa ali nos olhos da criança, mas na verdade aquilo não trouxe cura, muito pelo contrário, causou uma cegueira de 100% na vida de Fanny. E aquela garotinha de um lar evangélico que recebia os valores da missão, via o seu pai e a sua mãe cumprindo os valores da missão, e o ver aqui não necessariamente de vista, mas de percepção, de ouvir, ela então compôs um poema quando ela tinha apenas 8 anos de idade. O poema composto por Fanny dizia: ó que menina contente sou eu, apesar de não poder ver, pois decidida estou que neste mundo alegre eu serei. Veja só que ela, mesmo diante da sua dificuldade, ela consegue, através da percepção, perceber que algo a fazia feliz, e feliz ela precisava ser. E ela continua compondo e compondo,
e ela se torna uma das maiores compositoras de hinos evangélicos que já conhecemos. Alguns dizem que compôs mais de 9.000 hinos, dentre eles, um que cantamos muito em nossas igrejas: Que segurança sou de Jesus. 375 do cantor cristão, que diz: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da cruz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Nós estamos falando de uma jovem que não tinha vista, mas que tinha visão. E a visão de reino independe das nossas vistas. Então, quando nós falamos de visão, nós estamos falando de crenças, estamos falando de ideais que precisam estar arraigados em nós para cumprimento ou para propagação do evangelho a todo tempo. E aí eu quero focar nessa noite na visão, muito mais do que na missão. A missão, ela está explícita na palavra de Deus. A visão também, quando o próprio Senhor Jesus diz: erguei os vossos olhos e percebam os campos como já estão prontos para a colheita. Mas de maneira específica, eu quero aprofundar com vocês em níveis distintos da nossa visão. Porque a visão é como o escalar cíclico. A visão, ela tem as suas etapas, que nós veremos aqui nesse momento, e nesse texto. E aqui, o profeta Isaías, ele compartilha conosco esses níveis de visão. E o primeiro deles que eu gostaria de falar, pensar aqui com os irmãos, é senão a visão do alto. O primeiro nível de visão que nós precisamos, quando o assunto é missões, quando o tema é alcançar o perdido, nós precisamos ter uma visão do alto. E essa visão que nós temos do alto, ou que precisamos ter do alto, é a visão que Isaías teve. Aí no capítulo 6, no texto que lemos, a Bíblia diz assim: no ano da morte do rei Uzias, no ano das dificuldades, no ano que morreu aquele, se você pesquisar a respeito do rei Uzias, você vai perceber que foi um rei super estratégico para Israel, fortificou muralhas, ampliou o exército, conquistou territórios, mas ele morreu, ele já não está mais entre o povo, e o povo está meio que desorientado, porque quando falta um líder, falta orientação, e quando falta visão, falta orientação, falta ideais, falta crenças. E aí nós estamos falando, meus irmãos, de um momento de muita turbulência para Israel. E é nesse contexto que o profeta Isaías diz: eu vi o Senhor, eu tive uma visão do Senhor. Certamente uma visão mítica, não foi algo presencial, mas ele vê o Senhor, ele tem uma experiência espiritual de visão com o seu Deus. E essa visão que ele tem do Senhor traz algumas características muito específicas aqui para nós. Primeiro, quando ele tem essa visão do Senhor, a Bíblia diz que ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
não é um rei que está de pé no seu palácio, cabisbaixo, andando de um lado para o outro, preocupado agora como ele vai fazer, porque Uzias morreu. Não é um Deus que está descabelando, porque o seu povo está em sofrimento. Não é um Deus que está dormindo, deitado, mas um Deus que governa assentado no trono, e isso indica que ele viu um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Ele viu um Deus que está assentado, que não perdeu o domínio de absolutamente nada, e que do seu trono continua a governar, mesmo que olhando aqui para baixo as coisas estejam descontroladas, desgovernadas, mas do céu, com o seu cetro, assentado no seu trono, ele tem o domínio de todas as coisas. Nós precisamos entender, meus irmãos, que fazer missões é conhecer esse Deus que é soberano. Fazer missões é conhecer esse Deus que não perde o controle de absolutamente nada, absolutamente nada. É saber que esse Deus, ele está ali governando todas as coisas, inclusive você e eu, que estamos aqui nesse momento. Não somos marionetes nas mãos de Deus, não, absolutamente. Mas um Deus que intervém quando quer, e na hora que quer, e no momento que quer, e faz da maneira como Ele bem entende. Isaías tem a visão desse Deus soberano, mas que não é apenas um Deus soberano, é também um Deus santo. E quando ele percebe isso, a Bíblia diz assim, que serafins voavam de um lado para o outro, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O soberano também é santo. O que Isaías está experimentando aqui nesse momento é algo muito pessoal. O que ele está experimentando aqui é algo dele. A visão que ele está recebendo do Senhor, ele está tendo uma experiência pessoal com o seu Deus. É por isso, meu querido, que para pregar a todo tempo, em todo lugar, com ideais de visão, de missão, é necessário que eu e você tenhamos, antes de qualquer coisa, uma experiência com Deus. Você que está aqui nessa noite, você quer ser um homem usado por Deus, você quer ser uma mulher usada por Deus, então você precisa ter experiências com o seu Deus. Você precisa saber quem é o seu Deus. Você precisa conhecer o dono da obra. Você precisa conhecer aquele quem te convoca. Isaías aqui, ele tem um conhecimento do seu Deus que em outro lugar algum ele teve antes. E o interessante que diz que quando ele tem essa visão do trono, ele está justamente no templo. E aí é necessário a gente dizer que como é importante esse lugar, essa reunião. Esse comunitário, essa reunião comunitária, há muita importância dos pequenos grupos. Os pequenos grupos é um lugar de cura fantástica. O pequeno grupo é um lugar onde nós crescemos e aprendemos, onde nós recebemos todo o cuidado necessário. Mas, meu querido e minha querida, não despreze
a reunião comunitária, porque nesse lugar muitas pessoas já foram curadas, já foram restauradas, já receberam chamados de Deus, já receberam unção do Senhor para cumprimento da sua missão. Pode ter certeza disso. Como é importante você estar aqui, nesse lugar. E é nesse sentido que a Bíblia diz que ele tem essa visão fantástica do alto. Ele tem a visão de Deus. Deus está constantemente agindo. E ele está ali. O profeta Eliseu, certa vez, estava sendo perseguido. E aí ele estava descansando numa casa, numa cabana, com o seu ajudante Geazi. E a Bíblia diz que o rei da Síria veio com seus cavalos e com seus cavaleiros e cercou aquela cabana. As montanhas estavam repletas de cavalos e de cavaleiros. E aí Geazi, ajudante do profeta, ele acorda, alguns falam que era um seminarista, né? Ele acorda, certamente foi lá fora fazer alguma higiene pessoal, e quando ele olha que vê aquele tanto de cavalo e de homem armado, ele volta correndo para dentro, e diz: profeta, acorda, acorda, hoje é o dia da nossa morte. O rei da Síria veio atrás de nós e está furioso. Ele veio com centenas de cavalos e cavaleiros. E aí o profeta diz assim: Geazi, faz o seguinte, vai lá fora de novo e olha com cuidado para as montanhas. E você vai ver que mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E aí o ajudante sai lá fora, e quando ele olha para as montanhas, ele viu carros e carruagens de fogo que estavam ali com eles. É uma questão de visão. Isso é uma questão da visão do alto. Às vezes a gente está se descabelando sem saber o que fazer, mas Deus já dispensou o céu ao seu favor, já tem uma movimentação angelical ao seu favor, e você não sabe disso. Meu pai, há alguns anos, foi para a Europa trabalhar, passear e trabalhar. Já era aposentado, foi passear, chegou lá, chamaram ele para trabalhar com turismo. Falou: 100%. Em uma determinada ocasião, ele já tinha mudado, já estava trabalhando com caminhão, e ele estava num país da Europa, não me lembro qual país, estava nevando muito, muita neve, muita neve caindo. E ele conta que ligou para a seguradora, disse: olha, estou com o pneu furado, eu não consigo trocar pneu, e principalmente nevando do jeito que está. E o pessoal disse para ele: pode aguardar, daqui a pouquinho o pessoal está chegando aí. Ele aguardou e de repente ele olhou pelo retrovisor do caminhão e viu alguém trocando o pneu do caminhão. E trocou o pneu, cumprimentou aquela pessoa e seguiu. Passado aí alguns minutos, ele recebe uma ligação dizendo: o rapaz que vai trocar o pneu está lá no local, mas você não está lá com o caminhão. Ele falou: não, já trocaram o pneu do caminhão. Diz: não, o rapaz está lá, não trocou. E aí passa um pouquinho, ele recebe uma ligação
do rapaz, xingando ele, porque estava lá na neve para trocar o pneu e o caminhão não estava lá com o pneu trocado. Eu não sei se foi apenas uma coincidência, mas para o meu pai, foi Deus agindo naquele momento e tirando ele daquela situação que ele estava sozinho. Deus movimenta todas as coisas em seu favor. Esse é o Deus soberano, é o Deus santo. O primeiro nível da visão é a visão do alto. Sem você ter uma experiência íntima com Deus, sem você ter uma experiência pessoal com Deus, você jamais vai entender como que pessoas estudiosas, saudáveis, que poderiam ter qualquer destino melhor na sua vida, às vezes abandonam tudo e vai viver numa aldeia indígena, correndo todos os riscos possíveis. Há pouco tempo, uma missionária morreu na África, com 30 e poucos anos, tinha pego malária pela terceira vez e não aguentou, uma jovem. Por que ela fez isso? Porque ela resolveu obedecer aquele chamado do Senhor. Meus queridos, quando a gente tem uma experiência pessoal com Deus, quando a gente conhece o Deus que nos convoca, nós subimos esse patamar. E aí é necessário que a gente tenha uma segunda visão. É a visão de nós mesmos. A visão de Deus, e agora essa visão é uma visão nossa. E a Bíblia diz aqui no texto justamente isso, versículo de número 5. A Bíblia diz que depois de ver todas estas coisas, então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja só que ele vê o Senhor, mas agora ele está olhando para si mesmo e dizendo: ai de mim. Alguns vão dizer que aqui trata-se da conversão do profeta. Imagina só, um pastor dizer assim para os irmãos: eu estou me convertendo hoje. Já fiz teologia, já fui batizado, já fui consagrado, já tive ministério em X, Y e Z lugares, mas hoje eu estou me convertendo ao Senhor. Foi o que aconteceu com Isaías. Se você observar, no capítulo 5, o versículo 8, ele diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa. Só um minutinho. O versículo de número 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Você vai ver aí no verso de número 18, ai dos que puxam para si a iniquidade. Verso 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam-se mal. E aí por diante, você vai ver no capítulo 5, ele sempre profetizando para o outro, apontando o dedo e dizendo: ai de você, ai de você, ai de você, ai de você. Mas agora no capítulo 6, o dedo dele aponta para si mesmo e ele diz: ai de mim. Agora o exercício é olhar para dentro de si, e ele diz:
ai de mim. E ele responde 3 perguntas básicas. A primeira delas: quem eu sou? E essa pergunta não está explícita no texto, mas ele responde a ela, e aí no verso 5 ele diz assim: sou um homem perdido. Ele diz: eu sou um homem perdido. A minha condição é essa. Eu tenho os lábios impuros. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Para que nós possamos fazer a obra missionária, é necessário que a gente olhe para dentro de si mesmo e venhamos a perceber qual é a nossa condição, porque antes de ajudar o outro, eu preciso ajudar a mim mesmo. Talvez a alma que precisa ser salva é a minha. E ele diz: estou perdido. Você lembra daquela situação de Pedro? Pedro foi um homem de muita fé, porque quando Jesus vinha caminhando por sobre o mar, e todos acharam que era um fantasma, e a cultura naquela época era essa, achar que quando um navio estava afundando, que uma alma penada, um fantasma, vinham buscar a alma deles, e eles acharam: nós estamos morrendo e o porteiro do céu ou do inferno veio buscar a gente. E aí Pedro, ele diz: Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir ter com você. E a Bíblia diz que ele começa a andar por sobre as águas. Então Pedro, ele também andou por sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando ele começou a olhar a agitação do mar, dos ventos, a Bíblia diz que ele começa a afundar. E quando ele está afundando, o que é que ele diz? Salva-me, Senhor. O que Isaías está aqui nesse momento dizendo é o seguinte: eu estou perdido, essa é a minha condição. Você já chegou a essa condição de olhar para dentro de si e ter nojo de você mesmo? Você já olhou para dentro de si e viu a sua condição como ser humano, como alma amada por Deus? Isaías olha para dentro de si e diz: ai de mim. E aí ele responde a segunda pergunta: quem eu sou e como estou? Ele diz: eu estou da pior maneira possível. Por que eu estou da pior maneira possível? Irmãos, ele diz assim: estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. No ritual de consagração de um profeta, a boca do profeta era ungida. Há uma diferença entre sacerdote e profeta. O sacerdote é aquele que trazia a oferta do povo até o altar e clamava no altar a Deus pela vida do povo. O profeta não. O profeta não está preocupado com a oferta de ninguém. O profeta no Velho Testamento é o Navi, ou o Nabi, é o boca de Deus. Por isso que ele diz: assim diz o Senhor. Isso é profeta. É o boca de Deus. Mas aqui tudo indica que era a boca mentirosa. Ele diz: eu tenho os lábios impuros. E isso talvez para um profeta fosse pior do que pecados sexuais. Porque ele aqui teve a sua boca ungida para dizer em nome de Deus. É a mesma coisa de vestir a camisa do Cruzeiro e fazer gol para o Atlético. É a mesma coisa. Ele tem
tem a visão de um Deus soberano, de um Deus santo, mas ele é um homem mentiroso. É um profeta que aponta o dedo para os outros, mas não consegue ver a si mesmo, e agora ele está tendo uma visão da sua própria vida, e ele está dizendo: ai de mim. E a terceira pergunta que ele responde aqui é a seguinte: quem é o povo que está ao meu redor? Eu sou um homem perdido, a minha condição é essa de pecador, e como está o povo ao meu redor? E ele diz assim: e habito no meio de um povo de impuros lábios. A condição era uma só. E aí eu pergunto, irmãos, se a gente aqui é um bando de caloteiro, de sem vergonha, de adúlteros, se nós aqui somos um bando de mentirosos, de pessoas corruptas, que missão que a gente está querendo cumprir? O que a gente está querendo fazer? Por isso que missões se faz pregando a todo tempo, mas precisamos ter uma visão de Deus, que me leva a ter uma visão de mim mesmo e da minha condição humana. E é quando eu tenho a visão de Deus, que me mostra quem eu verdadeiramente sou, é que ocorre algo formidável. Deus nos dá a oportunidade de restauração. A Bíblia diz, e esse é o terceiro nível da visão, a visão da necessidade do povo. A Bíblia diz que um anjo, ele sai voando, vai lá no altar, que era o local do sacrifício, colocava-se ali o animal, era o churrasco, e ele pega ali uma brasa viva, daquelas vermelhas, e eu imagino porque os serafins estavam todos de olhos tampados, Isaías tendo a visão, e ele começa a ver aquele, não sei se o anjo estava voando, a Bíblia diz que sim, né? E pega aquela brasa e vem na direção dele, e de repente o anjo chega perto dele e diz assim: abre a boca. E aí coloca aquela brasa quente na boca do profeta. É isso que a Bíblia diz que foi feito. Então um dos serafins voou, verso 6, para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meu irmão e minha irmã, nós só conseguimos cumprir a missão quando os nossos pecados são perdoados. E a palavra de Deus nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que nessa noite, se nós queremos sair daqui para cumprir a missão, se nós queremos deixar aqui a nossa oferta para os missionários, é necessário, antes de mais nada, que o meu pecado seja perdoado, que a minha iniquidade seja tirada, porque senão não faz sentido. Não faz sentido nenhum. O que eu quero para o outro, eu não quero para mim. Eu pago para que a mensagem que transforma, chegue ao outro.
mas quando ela chega aqui para mim, eu não quero. O que nós precisamos é olhar para dentro de si mesmo. Às vezes dói uma brasa na boca. Tem uns aí que andam na brasa, né? Não sei como é que funciona aquilo lá. Vai para lá, vai para cá, já viram? De vez em quando tem um que cai e sai um corpo sapecado ali da brasa, né? Às vezes, meus irmãos, e quase sempre, Deus trata de uma maneira que deixa suas marcas. Às vezes sai mancando, às vezes sai com a língua queimada, mas quando Deus trata, é para o seu bem e para o bem do reino de Deus. E aí, Deus então, naquela visão que Isaías está tendo, depois disto, depois que você teve essa experiência pessoal, que Deus tratou o seu pecado, que Deus tratou da sua vida, depois destas coisas, aí sim, nós podemos falar em missões. Agora sim nós podemos, depois dessa introdução toda, ele está dizendo, agora nós podemos iniciar o assunto missões. E aí eu vou te subir para um outro nível, que é aquele nível onde você consegue perceber a necessidade do outro. E o Senhor, então, no verso 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Diz que um anjo estava lá no céu aguardando Jesus chegar. Jesus veio, ficou 33 anos aqui, dos 33, 3 ele ficou com seus discípulos, depois foi assunto aos céus, e quando ele chega lá no céu, o anjo pergunta assim: e aí, Jesus, como é que foi lá na terra? Nota 10? Falou, nota 10, foi muito bom, muito proveitoso. E aí, ganhou milhares e milhares de seguidores? Ele falou assim, não, 12 apenas, e um deu uma esquivada. E o anjo colocou a mão na cabeça e ficou, você está doido, Jesus? Apenas 12, um ainda saiu fora. E se esses 11 falhar? Aí o anjo pôs a mão na cintura, deu uma risada e falou, o Senhor tem um plano B, né? E Jesus olhou para o anjo e falou, não, o meu plano é aqueles 11 lá. Eles falharam? Precisa terminar a história? Eles não falharam. A Bíblia diz no livro de Atos, que certa vez eles disseram assim, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram até aqui. Nós somos mais do que 11, irmãos. Nós temos que alvoroçar essa Timóteo, amém? Amém? Nós temos que alvoroçar esse Vale do Aço, e até os confins da terra, porque nós somos muito mais do que eles. É por isso que nessa noite, olha só o desafio que é meu e que é seu. É um desafio de restauração, sim. Ah, pastor, essa mensagem é para mim uma mensagem de restauração. Eu consegui perceber o quanto eu sou um miserável diante de Deus e preciso me regenerar diante do Senhor.
mas é também uma mensagem de missão, um desafio da missão. E ele diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o profeta disse: eis-me aqui. Agora eu estou pronto. Acho que juntou aqueles anjos ali, deu nele uma sapecada boa mesmo, né? E aí ele falou: não, agora eu estou meio quebrado, mas eu estou pronto. E é assim mesmo. Às vezes a gente passa de uma luta enorme para entender a missão que Deus tem para nós. Mas quando a gente passa por essa luta, a gente não pode sair igual. A gente precisa sair dela transformados, com a brasa na boca, mas doidos para falar de Jesus para as pessoas. E eu encerro com mais uma ilustração que eu contei pela manhã, que é a ilustração de Charles Colson. Charles Colson foi um pastor, é um pastor norte-americano, acredito que esteja vivo. Eu li um livro dele, Filosofia da Religião, e ele conta essa história. Ele é um pastor que dedicou parte do seu ministério à pregação em presídios. E ele foi convocado a pregar num presídio de detenção máxima de pessoas que estavam no corredor da morte, pena de morte. E disse: olha, pela primeira vez na história vai ter um culto nesse presídio e gostaríamos que o senhor fosse lá fazer todo o trabalho de capelania com esses detentos. E ele se preparou e foi. E quando ele chega lá no auditório do presídio, havia mais ou menos umas 40 pessoas, todas elas bem algemadas, muitos guardas, e um desses detentos se aproximou dele e disse: pastor, a paz do Senhor. Ele falou: o quê? Ele falou: a paz do Senhor. Ele falou: mas me falaram que nunca teve culto aqui, nunca teve. Ele falou: não, pastor, não só eu, mas todos esses que estão aí, estamos aguardando o batismo, porque nós já fomos evangelizados e já fomos discipulados. Falou: mas como? Ele disse: olha, alguns anos atrás, eu fui o primeiro a receber uma carta, e essa carta falava do amor de Jesus por mim, e eu entreguei a minha vida a Jesus lendo aquela carta, e eu fui passando essa carta aos demais detentos, e todos foram lendo e se convertendo, e outras cartas foram chegando, e eram cartas que nos discipulavam, e essas cartas não pararam de chegar, e hoje estamos todos aqui convertidos, esperando para cumprir a ordenança do batismo. E o pastor ficou maravilhado com aquela história, e eles disseram: faz um favor para nós, pastor, procura a mulher que escreveu essa carta, e agradece ela. Talvez ela nem saiba o que essa carta fez, promoveu nas nossas vidas. E o pastor pegou a carta, pôs no meio da Bíblia, era uma cidade vizinha, e ele saiu do presídio e foi para lá. E quando chegou lá, ele se assusta, porque era uma casa de idosos. E ele então procura saber quem era aquela mulher, e a atendente diz: olha, segundo andar, apartamento tal. E quando ele sobe e abre a porta, uma senhora de quase 90 anos de idade, cadeira de roda, óculos fundo de garrafa, escrevendo mais uma carta. E o pastor diz: eu estou vindo do presídio. Como
que a senhora teve a ideia de escrever essas cartas? E ela disse: quando eu ainda podia andar, eu estava tomando sol lá no saguão, e vi lá em uma das prateleiras, lá os jornais, e eu comecei a ler o jornal e vi que o maior índice de suicídio, ou de tentativa de suicídio, era nesse presídio, pessoas que já estavam no corredor da morte, e eu resolvi então escrever cartas para esse lugar. Em outras palavras, quando ela leu aquela notícia no jornal, ela ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem eu enviarei? E quem há de ir por mim? E aquela senhora de quase 90 anos disse: eis-me aqui. Eu posso, Senhor, eu posso. E começa a escrever suas cartas. A questão é, meu querido, quem é que pode? A pergunta é essa: quem é que pode? Quem pode falar para o seu vizinho? Quem pode falar para o seu parente? Quem pode falar para os seus filhos? Quem pode falar para os seus pais? Eis-me aqui, Senhor. Quantos dirão nessa noite: eis-me aqui, Senhor? É esse o desafio dessa noite. Baixe os seus olhos, ou feche os seus olhos. Eu quero orar com você, e quero também te desafiar. Há dois desafios. Há o desafio da restauração. O anjo já vai passando com a brasa para poder queimar esse pecado, para poder acabar com esse pecado e para poder restaurar a sua vida, porque você é precioso demais para o Senhor. Você é preciosa demais para o Senhor. E o outro desafio é para aqueles que já passaram por todo esse processo de dor, de purificação, de conhecimento e reconhecimento da obra do Senhor na sua vida, e hoje estão prontos a dizer: eis-me aqui, Senhor. Esses dois desafios, e se são desafios para você, se você pudesse colocar em pé, eu quero orar pela sua vida, no nome de Jesus. Deus, ó Pai, o Senhor sempre tem desafios para nós. Reconhecemos, Pai, a nossa condição miserável. Tua palavra diz que como trapos de imundícia. Reconhecemos, Deus, que nós não fomos criados para fazer o que estamos fazendo. Nós fomos criados, ó Deus, para a adoração do Senhor, que é santo, santo, santo. Nós fomos criados, ó Deus, para a glória do Teu Filho Jesus. Ó Deus, e nós queremos nessa noite, Senhor, pedir ao Senhor que venha nos restaurar, para a glória do Senhor. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. E nos eleve para essa condição, que nós poderemos responder à sua convocação. Ó Deus, nós queremos responder ao seu chamado,
que é tão urgente para essa geração falida, para essa geração corrupta, para essa geração, ó Deus, que não te conheceu. E o Senhor quer levantar homens e mulheres que te conhecem. E o Senhor quer levantar adolescentes, ó Deus, que te conhecem. E o Senhor quer levantar jovens que te conheçam, Senhor, que tenham seus pecados, ó Deus, purificados, suas vidas restauradas. O Senhor quer usar homens e mulheres que digam sim, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor.